Agora a gente tem convidados aqui no 360, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, presta um novo depoimento à Polícia Federal amanhã. Cid deve ser interrogado sobre o inquérito que investiga o hacker Walter Delgatti Neto, preso por invadir os sistemas do CNJ. Na última sexta-feira, o tenente-coronel foi ouvido pela PF sobre esse caso, mas nem todas as perguntas foram respondidas sob a justificativa da defesa de não ter tido acesso a informações sigilosas do processo. Além disso, a CPMI do 8 de janeiro articula uma proposta de acordo de delação premiada para Mauro Cid, que precisa ter aval da PGR e também ser homologada pelo STF. Sobre a situação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, a gente conversa agora com o deputado federal e titular da CPMI do 8 de janeiro, Duarte Júnior, e também com o deputado federal e líder do PL na Câmara, Altineu Cortes. Deputados, muito obrigada pela presença de vocês. Para cada um ter o seu momento de fala e ninguém ficar desprivilegiado aqui no 360, eu vou pedir para primeiro responde o deputado Duarte Júnior, depois o deputado Altineu. Começo perguntando, deputado Duarte, o que você pensa em relação a essa proposta de acordo de delação premiada de Mauro Cid na CPMI? Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui a audiência da CNN. É um prazer falar com vocês, cumprimentar o nosso colega. De fato, eu vejo com muita possibilidade de cada passo aumenta a probabilidade do Mauro Cid aceitar o Instituto da Delação Premiada e contribuir com as investigações. Isso porque, quanto mais se aprofundam as investigações, tanto na CPMI quanto na Polícia Federal, mais está claro o envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro e, claro, do Mauro Cid, que era o seu ajudante de ordem, em várias práticas criminosas. E a partir do momento que essas práticas criminosas têm relação não só com a pessoa do Mauro Cid, mas também com a sua família, o seu pai, Lorena Cid, aquela imagem dele refletindo nas joias, a sua esposa trocando mensagens, falando sobre o financiamento de cachorro-quente, de materiais para o acampamento, sobre a necessidade do traslado, do transporte de pessoas das suas cidades, dos seus respectivos estados para Brasília, deixando claro que se as pessoas ocupassem a capital nacional, o então presidente tomaria as decisões, teria uma iniciativa diferente daquilo que foi feito no dia 7 de setembro, falando claramente da possibilidade de um golpe, externando informações intrínsecas às Forças Armadas. É claro que ele, pensando na redução da sua pena e na proteção do seu pai, da sua esposa, que estão envolvidos claramente com esses atos, é claro que ele vai querer contribuir, vai querer falar sobre o que de fato aconteceu, contribuindo para as investigações. O Instituto da Delação Premiada está previsto na legislação brasileira, na Lei 12.850 de 2013, o Código de Processo Penal, que são as regras processuais que regem as atividades da CPMI, fala também sobre essa possibilidade. Ele deixou ali uma possibilidade de falar sobre o que aconteceu, mas mudou de advogado. Isso parece ali uma pressão, um sinal de que se não cuidarem dele, se não tentarem ajudar na defesa dele, ele vai falar. Então, cada dia que passa, estamos com convicção muito forte de que ele vai desabafar, que ele vai contribuir e que a gente vai conseguir ligar os pontos e punir aqueles que fizeram do seu cargo um instrumento de um golpe contra a democracia. Agora eu repasso a pergunta ao deputado Altineu. Líder, o que você pensa em relação à possibilidade de uma delação premiada de Mauro Cid na CPMI? Olha, primeiro, boa tarde a todos, boa tarde, deputado Duarte, boa tarde, Tainá, boa tarde a todos da CNN. Nós não tememos nenhuma delação do coronel Cid. O que está acontecendo na CPMI é um fato engraçado. Primeiro, o governo não queria a CPMI de forma alguma. Depois que a CNN fez um grande trabalho ao Brasil, quando divulgou as imagens do Palácio do Planalto, com o general G. Dias servindo água e cafezinho para os manifestantes, para os invasores dos três poderes, eles não tiveram jeito, o governo assinou a CPMI. O que está acontecendo é uma disputa política. Eles querem o tempo todo atacar o presidente Bolsonaro. E a gente quer a resposta para quem são os responsáveis pelo 8 de janeiro. Essa semana, os meios de comunicação divulgaram que, por exemplo, a ABIN já sabia da invasão dos três poderes. Por que o governo não tomou as providências? Então, agora querem desvirtuar o foco da CPMI
para ver esse assunto do Bolsonaro, essa questão de joia, que não vai dar em nada, né? Eu participei da CPI da Petrobras. Eu fui o primeiro subrelator da CPI da Petrobras, com a relatora, a senadora Elisiane Gama, que então deputada naquele momento comigo. Nós trabalhamos juntos. Você imagina que só um gerente da Petrobras devolveu 500 milhões de reais. Sinceramente, você acha que a CPMI do dia 8 de janeiro, para a gente ver os responsáveis pela invasão dos 3 poderes, pode se apegar numa questão de um relógio ou de uma joia, que eram itens personalíssimos do presidente da República? Agora, semana passada, um dos mais importantes jornais do Brasil divulgou que o presidente Lula não catalogou um relógio de 80 mil reais. Isso vai trazer o quê para o Brasil? Vamos apontar os culpados pela invasão dos 3 poderes e parar de buscar culpa de Bolsonaro na política. Porque o que está acontecendo no final? Eles batem no Bolsonaro e o Bolsonaro cresce mais. Não é esse resultado que o povo brasileiro quer da CPMI. O povo brasileiro quer saber quem são os caras da ABIN que sabiam da invasão e que não fizeram nada, quem são os ministros do presidente Lula que estavam responsáveis no dia 6, 7, 8 de janeiro e que deixaram invadir os 3 poderes, quem são as autoridades responsáveis. É essa a resposta que a CPMI tem que trazer, e não uma disputa política que está acontecendo, que não vai dar nenhum resultado aos governistas, porque as pesquisas dizem que quanto mais eles insistem nesses casos pequenos, o Brasil reconhece mais o trabalho do presidente Bolsonaro. Uhum. Agora, líder, comece perguntando a você. Esses novos depoimentos dessa semana de Mauro Cid podem trazer novos fatos e ameaçar Bolsonaro? Olha, eu acho que o presidente Bolsonaro deu uma declaração na semana passada que esclareceu os fatos trazidos até aqui. E eu também, sinceramente, não sou contrário a nenhum tipo de depoimento novo do Mauro Cid. O que eu estou dizendo é o seguinte: a CPMI ela tem um objetivo e estão desviando o foco da CPMI. Como é que pode deputados, senadores, e eu respeito a todos, a senadora Elisiane Gama foi minha colega como deputada na CPI da Petrobras. Nós tratamos de bilhões de reais que foram devolvidos aos cofres do povo brasileiro com a corrupção que atingiu o Brasil. E agora, uma CPMI dessa magnitude, do maior ataque à democracia, quer focar num assunto do Bolsonaro, de uma joia, de um item personalíssimo, que era direito do presidente. Quem tem que investigar isso é a Polícia Federal, não é a CPMI. A CPMI tem que dizer quem são os culpados por terem invadido os 3 poderes. Estão confundindo as coisas. E, sinceramente, volto a dizer, façam as pesquisas, porque cada vez mais que caluniam o Bolsonaro, que traz esse assunto pequeno, o Brasil não precisa dessa discussão. O Brasil precisa da discussão que está acontecendo no país. E querem desviar o foco da CPMI. Então, qualquer esclarecimento, o PL vai sempre ser favorável que aconteça. Agora, a questão não é essa. A questão é o foco de uma comissão parlamentar mista de inquérito, das mais importantes da história do Brasil. A resposta dessa comissão não pode ser a questão pessoal do presidente Bolsonaro. Tem que ser os nomes responsáveis por invadir os 3 poderes. Essa é a minha visão, com todo respeito ao deputado Duarte, aos outros membros da CPI, os quais eu tenho profundo respeito. Agora repassa a pergunta ao deputado Duarte Júnior. Deputado, na sua avaliação, os novos depoimentos dessa semana de Mauro Cid podem trazer novas revelações e ameaçar Bolsonaro? Com absoluta certeza, Tainá, mas antes eu quero só destacar que aqui é um respeito pessoal, até porque eu vejo que o líder Altineu, ele tenta a todo custo defender o indefensável. Primeiro, que vamos supostamente esquecer a questão das joias, por 2 razões. Digamos que essas joias, elas foram vendidas para tentar financiar os atos do dia 8. O ato do dia 8 é um golpe para tentar iniciar o texto dentro do Palácio do Planalto, seja uma forma de mantê-los no poder e anistiar, perdoar os crimes que foram praticados. E a prova disso foi que o próprio presidente Jair Bolsonaro
recebeu no Palácio da Alvorada, chamou o Nogueira, ex-ministro da Defesa, deu toda a estrutura para um criminoso, para o Delgatti tentar fraudar as urnas e as eleições de 2022. Isso está provado. Então, não podemos subestimar essa tentativa de golpe. Foi grave, gravíssimo o que o ex-presidente Bolsonaro fez. É muito importante que essas investigações se aprofundem e a gente, nessa tentativa de afirmar que tudo que foi feito foi algo simples, foi algo comum. Pelo contrário, houve uma tentativa de golpe, isso é grave, foi uma tentativa contra a democracia e esses atos, eles precisam e serão punidos com todo o rigor que a lei prevê. É importante também sublinhar que o que o Bolsonaro fez não foi algo do acaso. Houve toda uma estratégia no exercício do seu mandato contra as instituições de justiça, contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso Nacional e, graças a Deus, foram incompetentes, inclusive, para a prática de um golpe. Graças a Deus, não deu certo e hoje nós estamos aqui com a liberdade para investigar, com a liberdade para falar, com a liberdade que a imprensa tem para poder apurar e dar total transparência a esses fatos. A gente teve algumas interrupções na transmissão do deputado Duarte Júnior, mas deu para entender a mensagem bem. Deputado Duarte Júnior e deputado Altineu Cortes, muito obrigada pela participação de vocês aqui na CNN nessa tarde de domingo. Posso fazer uma pergunta ao Duarte? Duarte, você usa Pix? Rapidamente que eu tenho que seguir aqui, líder. Você usa Pix, Duarte? Usa o Pix da forma correta, não para fazer o que o Bolsonaro, o Mauro Cid e o Reis fizeram, que é fazer Pix para a prática de ato criminoso. E quero aqui eu quero aproveitar... Você tem Bolsonaro na sua vida, para sempre. Eu quero aproveitar. Melhor presidente que o Brasil já teve. Depois a gente vai ter oportunidade de aprofundar um pouquinho mais nesse assunto também. Obrigada, viu? Até a próxima. Deus te abençoe.